Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Bem-vindas! Eu queria conversar com vocês hoje sobre, especialmente, esta edição aqui do Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é uma edição ilustrada. Eu li o Pedro Páramo para o desafio Livrada. Eu acho que foi o item 9, se eu não estou enganada, que é um livro ilustrado, mas que não poderia ser HQ. E nas minhas andanças pelo sebo, eu acabei encontrando este aqui, o Pedro Páramo ilustrado. Ilustrado com fotografias da Josefine Sacabo, que é, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, né? Mas ela é uma fotógrafa texana, de origem mexicana, e acabou tirando fotos para representar uma das personagens desse livro, que é a Susana San Juan. Eu vou deixar o livro aqui, por enquanto, mas depois eu vou mostrar para vocês o livro todo, e aí eu vou falando um pouquinho sobre o que eu achei da minha leitura. Eu quero só fazer uma introdução, que eu anotei aqui, sobre a fotógrafa, porque essas fotos que ela fez são em preto e branco. Na verdade são preto e branco e às vezes tem aquela coisa meio envelhecida, sabe? Que fica meio marrom, meio bege. São umas fotos muito bonitas, né? E que reforçam o clima gótico da história. E essa fotógrafa, segundo eu li, né? Disse aqui, ela mesma, né? Que ao ler esse livro, ela se identificou nas muitas descrições que o Juan Rulfo faz dessa cidade aqui, que o personagem, que é um dos narradores, vai visitar. E ela diz que é um mundo que ela já conhece, é um mundo que ela tem familiaridade. Então ela diz que essas fotos seriam assim uma resposta dela, como fotógrafa, à personagem Susana San Juan. E ela deu um nome aqui de O Inacessível Mundo de Susana San Juan, uma homenagem a Juan Rulfo, né? Essa Susana San Juan, no romance, ela tem um papel, diríamos assim, secundário. Ela não é uma das narradoras, mas é uma personagem que enlouquece e acaba morrendo. E a sua loucura e a sua morte tem consequências bastante graves, né? Tem uma implicação bastante grande para o texto, para o romance, né? E para um dos personagens principais. E eu tenho que parar por aí, gente, porque ó, qualquer coisa que a gente fale do Pedro Páramo é spoiler. É um texto muitíssimo diferente. Na minha edição aqui, ilustrada, são 160 páginas, então é um texto muito curto. Mas tem uma riqueza de informação e de estrutura tão grandes que qualquer coisa que eu falar dele realmente vai ser spoiler, porque tudo ali é importante. Cada página tem um acontecimento importante e que muda a história, muda o texto, muda a perspectiva. Então, é um texto muito dinâmico, ainda que a gente não ache isso, tá? Na hora que a gente está lendo, a gente não vai achar um texto dinâmico. Tanto que eu li e cheguei no final, eu fiquei assim, né? Fiquei, oh meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí eu tive que voltar algumas páginas, reler algumas páginas para poder entender o que é que tinha acontecido, principalmente com um dos narradores ali. Então, veja, o livro é muito denso, né? Acontece muita coisa. E é um livro que acontece muita coisa misturando realidade e sonho. E, na minha opinião, é proposital. O Juan Rulfo faz isso exatamente para deixar o leitor imerso nesse mundo que está sendo narrado. O plot dessa história é um jovem que, no leito de morte da sua mãe, promete que vai procurar pelo seu pai, que é o Pedro Páramo, né? Então, esse é o início do livro e é o que dá o starter mesmo para toda a história. E a gente para por aí. A gente para por aqui porque eu não teria muito mais o que falar desse livro. Vocês têm que ler. É um livro excelente, muito diferente do que a gente está acostumado a ler e que tem uma importância literária também bastante grande.
Agora eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui em cima e vou mostrar para vocês as ilustrações, as fotos, e vou falando um pouquinho mais sobre o próprio livro e sobre essa importância literária dele, tá bom? Bom, gente, eu coloquei o livro numa mesa mais escura porque na branca tinha muito reflexo, vocês não iam ver nada, tá? Bom, vamos lá. O Juan Rulfo foi um escritor mexicano que morreu em 1986 e que escreveu o Pedro Páramo em 1955. O Juan Rulfo escreveu outras coisas, basicamente outros contos, né? Esse aqui é o livro mais importante dele, é a obra mais representativa dele. E é uma mistura, eu vou virando as páginas aqui, tá bom? Então, peraí, antes de eu falar do livro, vamos lembrar que essas fotos representam a visão do mundo da Susana San Juan. Por exemplo, esse aqui é El Vuelo, né? Eu acredito que isso seja uma igreja, um cemitério, né? A gente não sabe muito bem, porque são fotos bem escuras. E aí esse mundo da Susana é um mundo bastante sinistro, né? Porque ela enlouqueceu, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Bom, eu vou mostrando, fazendo zooms aqui pra vocês. Espero que não fique confuso, tá, gente? Como eu ia dizendo, esse livro aqui é uma mistura de gêneros, né? Ele tem uma mistura de drama familiar, ficção histórica e realismo mágico. Aliás, esse livro aqui é considerado um dos precursores do realismo mágico na literatura hispano-americana. Teve um boom na literatura hispano-americana de realismo mágico e o Pedro Páramo é um dos precursores desse boom. Essa foto aqui é muito bonita, lamento. Aqui a gente tem uma senhora, né, mais velha, aparentemente chorando, né, com a mão na boca. E aqui tem uma parede que reflete assim algumas memórias, né? Parece que tem alguma coisa escrita, uma parede meio em ruínas. Então é uma foto até difícil da gente interpretar. Sempre pensando que nós estamos falando da tal da Susana, né? Que tem assim uns devaneios, né? Aqui, Las Ruínas. Voltando ao realismo fantástico, né? O que significa isso nesse livro? Aqui, o que o Juan Rulfo fez foi misturar fantasmas, por exemplo, né? Sonhos, né? Coisas que a gente não sabe muito bem se são verdade ou se não são, dentro de um cenário como esse aqui, que é um cenário histórico, né? Uma cidade que existiu, ou que existe no México. Essa é uma foto de um sendeiro, né? Um caminho, tá? E esse livro também, gente, é representante do movimento pós-moderno. Eu já falei desse movimento em alguns livros aqui que eu li, já comentei no canal. O último que eu fiz isso foi Uma Viagem Curando o Tempo. Eu vou deixar passando aqui nos cards para vocês conferirem se vocês quiserem. Essa aqui é a foto do cemitério. E dentro desse pós-modernismo, o que ele faz aqui nesse texto é uma narrativa bastante fragmentada, né? Umas idas e vindas no tempo, sem dizer pra gente que ele está fazendo isso. E isso faz com que a gente fique bastante confusa, né? Tá aqui, ó, essa imagem aqui é bastante forte, a imagem do Cristo. Nós estamos falando de uma cidade no México. O México é um país muitíssimo católico. As pessoas são muito devotas e muito supersticiosas, tá? Então essa foto aqui é bastante, vou até aproximar um pouquinho, significativa. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver as minhas marcações. Agora a gente chegou na própria Susana San Juan. Essa é a imagem que a fotógrafa tem da Susana San Juan, tá? Que era uma mulher muito bonita, no próprio livro também, né? Peraí que acho que tem outra imagem dela aqui. Nesta imagem, que se chama Espinhos, né, a fotógrafa quis representar, acredito eu, um pouco do sofrimento da Susana no final da sua loucura, né?
Aqui ela colocou a foto de um pueblo. Essa foto aqui é muito representativa da cidade que está sendo descrita aqui no livro, a cidade que um dos narradores foi visitar para procurar o seu pai, tá? Então, é uma foto muito interessante. E, finalmente, a foto aqui da Susana. Essa foto chama Susana y la Muerte e é uma das últimas fotos do livro. As outras são fotos mais escuras, fica um pouco difícil da gente ver assim na imagem aqui para vocês. Mas eu quero mostrar a última foto, que é a contracapa, que é uma das fotos mais bonitas, eu acho uma das mais bonitas. E também, ela reflete um desolamento, assim, do local, né? Para mim, eu acho, assim, uma coisa, uma desolação. Eu olho, assim, né? Apesar de ter árvore, apesar de, né, de ter vegetação, me passa uma solidão muito grande. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a beleza dessa edição, a beleza dessas fotos, né? A correlação das fotos com a história. Depois que vocês lerem, vocês vão entender o que eu estou falando. E eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deem um like. Se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal, ajudem a divulgar este vídeo, o canal, os vários projetos que esse canal tem. E que um deles, inclusive, vai começar agora em julho. Se vocês quiserem saber mais a respeito, eu vou deixar passando aqui os cards, tá bom? E é isso. Boa semana para vocês.